Olá, meu nome é Maria Carleana, sou do primeiro ano A e eu vou falar sobre as classes gramaticais. Eu vou começar falando sobre os adjetivos. Adjetivos são palavras que caracterizam um substantivo. Tem o adjetivo simples, que tem, por exemplo, na frase a bicicleta é rosa, ou então o carro o brinquedo é velho. Rosa e velho é um adjetivo simples. Tem os adjetivos compostos, que é, por exemplo, a blusa é de cor de rosa, ou então o tecido é de cor de abacate. Cor de rosa é um adjetivo composto, e cor de abacate também é um adjetivo composto, porque não só é uma palavra. Tem mais de uma. Tem os adjetivos primitivos, que são os adjetivos que não se derivam de nenhuma palavra, eles são únicos, como por exemplo, o céu é azul, ou então o homem é forte. Azul não se deriva de nenhuma palavra, e forte também não se deriva de nenhuma palavra. Tem os adjetivos derivados, que já é o contrário dos adjetivos primitivos, porque os adjetivos derivados eles se derivam de outras palavras, como por exemplo na frase a menina está infeliz, ou então aquela mulher tem uma beleza incrível. Infeliz se deriva da palavra feliz, e beleza se deriva da palavra belo ou bela. Tem os adjetivos pátrios, que são adjetivos de nacionalidade ou de origem, como por exemplo nas frases eu sou brasileira, brasileira é a minha nacionalidade. Então, isso é um adjetivo pátrio. Ou então, a minha vizinha é japonesa. Japonesa é adjetivo pátrio. Agora eu vou falar sobre advérbio. Advérbios são palavras que modificam um verbo, um adjetivo ou um advérbio, indicando uma circunstância. Tem o advérbio de lugar, advérbio de tempo, advérbio de intensidade, advérbio de modo, advérbio de afirmação, advérbio de negação, advérbio de dúvida, e isso são esses. Artigo. Artigo são palavras que antecedem os substantivos. Tem dois tipos de artigo, o artigo definido e o artigo indefinido. Os artigos definidos são o, a, os ou as. Os artigos indefinidos é umas, uma, uns ou umas. Artigo definido tem, por exemplo, na frase eu cortei a grama. A é o artigo definido. Ou então, para exemplo, no artigo indefinido, eu cortei uma árvore. Uma é o artigo indefinido. Agora eu vou falar sobre conjunção. Conjunção é a palavra que liga dois termos ou duas orações de mesmo valor gramatical. Tem dois tipos, que são as coordenativas e as subordinativas. Nas conjunções coordenativas tem as aditivas, as adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Nas conjunções subordinativas tem as integrantes, causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, temporais, finais e proporcionais. Agora eu vou falar sobre interjeição. Interjeição é a palavra que exprime emoções e sentimentos. Tem interjeição de alegria, de advertência, de alívio, de afugentamento, de aplauso, de chamamento, de desejo ou de dor. Numeral. Tem os cardinais, os ordinais, os fracionários e os multiplicativos. Os cardinais é 1, 7, 20. Ordinais é primeiro, segundo, terceiro, décimo. Os fracionários são 1 meio, 1 terço. E os multiplicativos é duplo, triplo. Agora sobre pronome. Pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo, como por exemplo na frase eu comprei um livro.
eu é o pronome. Ou então, a minha boneca é de pano. Minha é o pronome. Ou então, eles gostam de jogar bola. Eles é o pronome. Preposição. São palavras que estabelecem conexões com vários sentidos entre dois termos de oração. Como, por exemplo, na frase, ele chegou de carro. De é a preposição. Ou então, na frase, minha casa é feita de madeira. De é a preposição. Substantivo. Substantivo é a palavra que nomeia os seres. Como, por exemplo, na frase, o lápis foi apontado. O lápis é o substantivo que dá um nome a esse objeto. Ou então, a geladeira está cheia. Geladeira é o substantivo porque está dando nome a este objeto também. Verbo é a palavra que indica ações, estado ou fenômeno da natureza. Como, por exemplo, ela descobriu a traição do marido. Descobriu vem do verbo descobrir. Ou então, na outra frase, ontem levei o meu cachorro para dar uma volta. Ontem levei. Levei vem do verbo levar. Então, essas são as classes gramaticais.